Boa noite. Então, dando continuidade à nossa segunda parte da aula, depois do nosso intervalo. Prosseguindo a matéria aqui, o próximo tópico que a gente vai estudar, eu já vou compartilhar aqui a tela, é a interpretação do direito tributário. E esse eu reputo assim, um dos pontos mais importantes, porque é aqui que a gente resolve boa parte das questões envolvendo os conflitos em matéria tributária. Então, o que o CTN ele tentou fazer, né? Ele tentou lá avocar para si a responsabilidade de interpretar a legislação tributária. É uma tarefa, então, eu estou pegando aqui exatamente o texto do CTN, é uma tarefa, digamos que ousada, né? O CTN quis dizer para os intérpretes como é que eles devem interpretar a legislação tributária, de modo que aqui estariam as soluções para todas as questões envolvendo a legislação tributária. Eu tenho maior respeito pelo CTN, porque é uma das últimas obras legislativas produzidas pela doutrina, por juristas. De lá para cá, pouquíssimas normas foram editadas com base na consulta à doutrina pátria, aos juristas, e, lamentavelmente, o que a gente tem é a produção de atos emanados pelo Poder Executivo, atos da burocracia estatal, que não tem a qualidade que tem, por exemplo, como esse diploma. Com todas as críticas que a gente pode fazer, e eu vou fazer várias críticas agora, nessa parte da aula, o CTN está desde 1966 quase que intacto. É um feito e tanto, né? A gente está falando mais de 50 anos. Uma norma no Brasil durar tanto tempo, especialmente numa área com tanto conflito como o direito tributário, é merecedor aí de, de destaque. Então, o CTN, como obra de juristas, ele tem suas virtudes. Então, ele é bem didático, ele tenta dar conceito, explicar, mas aqui ele vê assim que é um pecado do jurista, especialmente dessa época, de tentar, num diploma legal, dizer como é que as pessoas vão interpretar o direito. Para dizer o mínimo, seria ousado, né? A gente sabe que o fenômeno da interpretação é super complexo e não se resolve com base em decreto, em norma, que vai dizer como é que o direito deve ser interpretado. E aí, vejam só o que o CTN ousa conceber. Vejam só o que o CTN ousa conceber. Ele dispõe como é que se resolverá o problema envolvendo ausência de disposição expressa. E aí ele vem aqui e elenca as normas que tratam e dizem como é que deveria ser tratada a ausência de disposição expressa. Eu gostaria de perguntar para vocês, e até para prestigiar, eu vou presentear aqui quem responder, que tipo de perplexidade causa o artigo 108? O que chama a atenção de vocês? Prestigiar vocês que estão até agora assistindo a aula, prestando atenção aí, acompanhando. O artigo 108 do CTN, ele contém que tipo de situação curiosa? O que vocês acham? Quem é que arrisca aí? Tá valendo aí um livro, hein?
Insegurança. O que diz ali o artigo 108? Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Que esse trecho aqui, o caput do artigo 108, nos traz assim de inquietação. Analogia. Chamou a atenção do Cassiano a analogia. A gente já vai falar sobre isso, Cassiano. Realmente é de chamar a atenção. Mas assim, focalizando apenas no caput. Olhando para o caput assim e tentando fazer uma leitura assim bem atenta. Agora o Cassiano esquentou, tá bem quente. Vamos lá, Cassiano, tá quase lá, tá muito quente. Tenta aí, vamos melhorar essa explicação, porque é bem por aí. Vamos lá, para valer aí o prêmio que eu vou dar para quem tiver. É que para mim não faz sentido. Tentando. Para mim não faz sentido ter ausência de disposição expressa num artigo do CTN, entendeu? Do código. Funcionando a caixa de som, Cassiano. Teu áudio não tá vindo. Se tu tentar escrever aí, eu acho que nos ajuda. Não faz sentido ter ausência de. Tá, perfeito. Então, Cassiano, perfeito, tá. Vou presumir que tu acertou aqui, eu não consegui te ouvir, mas a tua última frase aí tá ótima. Então, depois tu me manda um e-mail com teu endereço para eu enviar aí o presente pela participação, tá? Então, o Cassiano chamou a atenção dele a ausência de disposição expressa. Quando a gente fala ausência de disposição expressa, a gente está dizendo que há uma lacuna. Como é que a gente pode falar em lacuna quando a gente aprende lá nas primeiras aulas de direito tributário que, em matéria de tributação, tudo deve estar disciplinado em lei. Tudo deve estar previsto em lei. E se não tem lei, não tem tributo. Como é que a gente pode imaginar que, na ausência de uma lacuna, a lacuna seja suplantada pela cabeça do intérprete? Então, assim, começa já aqui o primeiro problema que nós poderíamos apontar do CTN, a ausência de disposição expressa. Então, se não tem lei, acabou. Ou não é direito tributário, aí em outro ramo do direito a gente pode falar de omissão, de lacuna e suplantar, fazer a comutação de lacuna, mas no direito tributário, não. Agora, o que também chama atenção, e vocês não falaram, mas enfim, é que a autoridade competente. Quem é a autoridade competente para aplicar a legislação? A autoridade competente é o fisco. Então, o fisco ele vai preencher a lacuna pela cabeça dele, pela interpretação que ele vai tirar. Então, assim, o artigo 108 foi muito infeliz, seja no caput, e aí começa com os problemas, né? O inciso 1, ele refere aqui à analogia. E o Cassiano tinha referido lá a analogia no... a Nathalie pergunta, inconstitucional,
Tecnicamente, a gente não pode falar de inconstitucionalidade aqui, né? Seria o fenômeno da não recepção. Então, a gente poderia dizer que essa norma não teria sido recepcionada pela Constituição de 88, já que o CTN é anterior à Constituição, né? Mas eu diria assim que há um defeito mais grave, né? Que eu não posso apontar, identificar dentro da Constituição uma norma que nos disponha sobre a interpretação das normas, uma norma constitucional que diga como é que as normas devem ser interpretadas. Mas a gente pode sim, e aí talvez nesse sentido, Nathalie, se foi assim que tu imaginou, identificar na legalidade um conflito aqui, de modo a obstar a recepção desse dispositivo com base no artigo 150, inciso 1 da Constituição, que é a legalidade. Em outras palavras, se a Constituição de 88 diz que tudo tem que ser por meio de lei, e tem uma norma que dita assim, o artigo 108 estaria ali em confronto com esse dispositivo. E aí, nesse sentido, sim, a gente poderia imaginar. No entanto, não tem esse pronunciamento do Supremo sobre a matéria. E aí, o CTN chega à petulância de dizer, olha, tu tem que seguir a ordem indicada. Então, tem uma ordem de preferência. Um item mais importante que o outro. E o primeiro, o preferido, é a analogia. Então, o que é a analogia, né? Então, na ausência de disposição expressa para um determinado caso, aplico uma norma para situação parecida, similar ou análoga. Então, exemplo assim, sempre aquele... eu tenho a lei, X que tributa laranja. Não tem lei para bergamota. Aí eu vou aplicar a lei X com base no artigo 109. Estou pegando aqui um exemplo bem idiota para tentar ilustrar. É evidente que não pode, né, gente? Se não tem uma lei tributando bergamota, eu não posso tributar bergamota. Ah, mas ela tem uma cor parecida, ela é cítrica, é da mesma família, então por isso eu poderia tributar de forma análoga. Não, não é possível analogia. E quem diz isso não sou eu, quem está dizendo isso é o próprio CTN. Olha só que curioso. Olha o que diz o próprio artigo 108. Artigo 108. Olha só o que ele diz. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Ora, precisava ele dizer isso? Não, não precisava dizer isso. É preceito constitucional. Está na Constituição isso. Então, é evidente que não se pode utilizar analogia. Então, vamos voltar para o 108. Então, não deu analogia. Vamos pegar os princípios gerais do direito tributário. Poxa vida, aqui é pior ainda. Então, vamos lá. Princípios gerais do direito tributário. A gente teve uma aula que eu fiquei explicando para vocês o que é princípio, o que é regra. Tentei mostrar para vocês a importância de distinguir esses dois tipos normativos. E aí, se dá para dizer que ficou alguma coisa assim que busquei enfatizar, lá no artigo 150, e eu vou reproduzir aqui,
Isso seria o mais importante para a gente... Olha só o que diz o artigo 150. Então, estou pegando aqui o trecho da Constituição. Diz o seguinte: das limitações ao poder de tributar. Prestem atenção, limitações, ou seja, é para restringir o poder. E aí a Constituição diz, olha, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Então, o que os princípios são? São garantias de proteção ao contribuinte. É vedado à União, e aí a gente estudou aqui o artigo 150 todinho, a gente leu ele todinho, certo? Mas o que a gente extrai do texto da Constituição? Primeiro, que esses princípios eles são garantias em favor do contribuinte e eles operam como limitações ao poder de tributar. Se é isso que diz a Constituição, é possível utilizar um princípio geral de direito tributário para colmatar lacuna. Então, assim, não tem norma, não tem disposição expressa. É isso que diz aqui o artigo 108. Pode o fisco pegar um princípio e dizer, olha, tu vai ser tributado porque tem um princípio geral de direito tributário que vai se aplicar ao teu caso. Não, né? Não pode. A Constituição não autoriza isso. Em que pese a gente, numa leitura apressada, possa extrair do artigo 108 esse tipo de conclusão. E aí vem o problema assim, da gente não estudar direito, teoria do direito, os fundamentos básicos do direito, e doutrina, escrever também muita porcaria, e depois o Supremo Tribunal Federal se baseia nessas porcarias e acaba julgando do jeito que bem entende, né? E a gente vai ver, muitas vezes, a aplicação de princípios para prejudicar o contribuinte. Cito dois exemplos aqui. Princípio da solidariedade. Vocês viram eu falar em algum momento princípio da solidariedade? A gente tratou em alguma aula, vocês viram em algum momento na Constituição esse princípio da solidariedade? Não existe esse princípio em matéria de tributação. O que a gente vai encontrar pesquisando a Constituição, indo a fundo no texto da Constituição, é uma norma que fala sobre o regime de previdência, como é que é erigida a previdência social no Brasil. Mas ele não fala que a tributação vai se pautar pelo princípio da solidariedade. E aí eu posso pegar esse princípio para ferrar um contribuinte, para tributar ele sobre uma situação que ele não é tributado? Não, né? Mas o Supremo já utilizou. E o outro princípio que é muito curioso, princípio da praticabilidade. É um outro princípio muito curioso. Não tem em nenhuma norma do direito brasileiro, não tem, o princípio da praticabilidade não existe. Ele existe lá na Alemanha, aí alguém que estudou na Alemanha, que legal, isso aqui vou levar para o Brasil, eu acho que vai ser útil. E a pessoa traz para o Brasil sem saber como é que funciona o direito brasileiro. Então, é lamentável que se tenha importado isso sem nenhum tipo de cautela. E aí, o que prega esse princípio? Olha, a atividade, vou simplificar, tá? Vocês não vão precisar ler o alemão. A atividade de arrecadação é muito complexa e
de difícil execução. Logo, o fisco, com base nesse princípio, né, com base na praticabilidade, pode facilitar a sua vida criando, vou colocar aqui entre aspas, facilidades. Exemplo. Planta tabela do IPVA. Vamos pegar aqui só um exemplinho para ilustrar aqui. Como é que funciona a tributação do IPVA? Eu tenho que tributar o valor do automóvel, que é a riqueza que aquele contribuinte expressa, que ele tem, e aí o Estado tem a possibilidade de se apropriar de uma parte daquela riqueza. Então, como é que funciona o cálculo do IPVA? É base, valor do automóvel, vezes, no Rio Grande do Sul é 3%. Aí é o IPVA que eu vou pagar, certo? Isso é muito simples, é um cálculo muito fácil de fazer, se a gente pegar um carro 0 km. O sujeito comprou esse ano, está lá na nota fiscal o valor do carro, vezes 3%, é o IPVA que tem que pagar. E quando o carro é velho, o que o fisco deveria fazer? Ele deveria avaliar o carro, tem uma avaliação muito criteriosa para chegar no valor exato, e é sobre aquela riqueza que o contribuinte vai proporcionalmente ajudar o Estado pagando 3%, proporcional àquela riqueza. No entanto, fazer uma avaliação de cada carro da frota do Rio Grande do Sul, vocês sabem, né, que o Rio Grande do Sul tem aproximadamente um carro para cada cidadão. Então, é mais de 10 milhões de carros emplacados no Rio Grande do Sul. Logo, seria muito difícil avaliar 10 milhões de automóveis. E aí, com base na praticabilidade, tem uma tabela de IPVA que o fisco vai lá e aí faz uma avaliação genérica e diz que todos os veículos marca tal, ano tal, modelo tal, terão um valor de tanto. Tá certo isso? Não, mas a outra opção é muito difícil. Se é muito difícil, com base no princípio da praticabilidade, pode superar o princípio da capacidade contributiva. E aí a gente consegue burlar o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Na minha opinião, isso aqui é bem constrangedor ou revoltante, porque a tributação, a gente já viu, a gente aprendeu, né, que ele deve se basear sempre com base na riqueza que o contribuinte ostenta. Então, se eu tenho um carro de 100 mil, eu vou pagar 3% de 100 mil. Eu tenho um carro de 10 mil, eu vou pagar 3% de 10 mil, proporcional à riqueza que eu tenho. Mas eu posso ser tributado em 40 mil. Se eu não tenho 40 mil, o Estado pode ficar com parcela dessa riqueza que não existe? Me parece que não, né? Mas com base na praticabilidade, isso é tolerado, aceito pelos tribunais. E aí a gente vê aqui o artigo 108 se projetando aqui em dois exemplos que eu citei para vocês. Bom, mas vamos imaginar que os tribunais tenham se convencido que a analogia não dá, princípios gerais do direito tributário não dá, e aí a gente vai para algo mais longe ainda. Bom, vamos resolver o problema de interpretação do direito tributário nos valendo de princípios gerais do direito público. O que vocês acham disso? Dá para fazer? Posso pegar princípios gerais do direito público, mais genérico ainda, trazer para o direito tributário e aplicar e resolver o problema de lacuna? É possível fazer isso? E aí eu vou trazer aqui um princípio que é o xodó do direito administrativo. O direito administrativo se vale muito frequentemente do princípio
a supremacia do interesse público. Valendo mais um livro, tá? Vamos ver se vocês conseguem aí ganhar mais um presente. Aponte para mim aqui, coloca no chat qual é a norma do direito brasileiro que autoriza eu a aplicar esse princípio. Aonde que está previsto isso? Qual é a previsão normativa desse princípio? Ninguém quer arriscar? 37 da Constituição, Cassiano. O que diz o artigo 37 da Constituição? A administração pública se pautará pela legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Pelo que eu me recordo, é mais ou menos isso que diz o artigo 37, né? A administração pública será pautada, se regerá por estes princípios basilares. Aonde que está escrito ali que deve preponderar o interesse público sobre o privado? Bom, vou deixar vocês pesquisando aí, enquanto eu sigo aqui para a gente tocar a aula. Eu posso assegurar para vocês que isso daqui foi é um dogma, é um aforisma que ele é ensinado de pai para filho, vem lá da tradição do jeito francês, administrativo francês, e que não tem relevância alguma no ordenamento jurídico brasileiro no século XXI. A gente está falando aqui de 2021 aplicar uma supremacia do interesse público sobre o privado. Mas, infelizmente, é aplicado com muita frequência pelos tribunais. Ainda que você não consiga ver ele escrito assim. Você não vai encontrar num acordo, numa decisão do Supremo, do STJ, aplicando a supremacia do interesse público, eu decido a favor do fisco. Ele tem razão. Você não vai ver isso escrito. Mas ele está dentro do espírito lá, do sentimento, do coração do julgador. Ele tomou a decisão porque ele entende que quando tiver um conflito envolvendo um particular e um ente público, ele deve preponderar, ele deve dar preponderância para o ente público. É isso que diz a supremacia do interesse público. Sempre que tiver uma disputa entre público e privado, prepondera o público. Aonde que está escrito isso na Constituição, gente? Então, assim, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada. Supremacia do interesse público sobre o privado. Onde é que está o princípio da supremacia do interesse público? Um artigo muito, muito interessante
do professor Humberto Ávila. Vamos ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui. Esse aqui. Repensando o princípio. Vou colocar aqui no chat. Depois vocês leiam. Recomendo muito esse texto aqui. Exatamente, Cassiano, exatamente. Porque a gente foi ensinado, né? Também o meu professor de direito administrativo também ensinou. Os livros, se a gente for ler no direito administrativo, tá escrito lá no primeiro capítulo. A supremacia do interesse público, prepondera o interesse público, mas aonde que está escrito isso? Quem foi que disse isso? Em que parte da Constituição está escrito isso? Se a gente for ver, a Constituição diz exatamente o contrário, né, pessoal? Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro. Então, vamos lá. Vou trazer aqui trechos da Constituição. Nós, representantes do povo. Então, eu peguei o preâmbulo. Aí a Constituição é formada e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Então, o ser humano é fundamento da República Federativa do Brasil. Não é o Estado, é o ser humano, é o indivíduo. Isso está escrito lá no artigo 1º, no inciso 3º. Aí constituem fundamentos, objetivos fundamentais. Promover o bem de todos. Então, promover o bem dos cidadãos, não é o bem do Estado. Aí vamos lá. O artigo 2º, artigo 1º, esse aqui parece o mais importante. Todo poder emana do povo. Poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Ou seja, aqui a gente tem a democracia. Então, é o povo que é o centro do ordenamento jurídico e não o Estado. O ser humano é o importante. O Estado, ele serve o ser humano. Então, ele não pode ter uma primazia. Ele está na frente, ele ter preferência. Não está escrito isso na Constituição. É totalmente contrário ao texto da Constituição. Mas, infelizmente, a gente replica isso. E se a gente for estudar, e eu recomendo que vocês leiam o texto ali do professor Humberto, que ele foi um dos primeiros. Hoje tem vários autores questionando isso, discutindo isso. Mas o professor Humberto foi um dos primeiros e ele coloca com muita clareza assim, gente, isso foi tirado lá do direito francês, tinha uma razão lá na Revolução Francesa, eu estou falando de 1789. Muita coisa mudou de lá para cá, nem os franceses falam isso mais, mas a gente continua repetindo. Então, não existe essa primazia, não tem essa primazia no direito, na legislação brasileira. Mas a gente continua repetindo e falando isso daí como papagaio. Então, não dá para eu pegar um princípio geral do direito público e resolver um problema do direito tributário. E aí, por fim, a equidade, né? Equidade, meus amigos. Equidade significa justiça, uma decisão, uma interpretação equânime significa uma interpretação justa, que preze pela isonomia, pela igualdade, que tenha no seu cerne o intento, a busca pela justiça. Aí eu pergunto para vocês, é possível conceber qualquer tipo de decisão emanada do Poder Judiciário iníqua, injusta?
olha, salvo alguma pessoa de má fé, mau caráter, pode até fazer. Olha, eu vou fazer para sacanear mesmo, vou decidir para ferrar com todo mundo. Mas fora isso, eu tenho certeza que todo juiz, quando lança uma decisão, ele imagina que seja a decisão mais justa, a decisão mais acertada. Então, assim, falar que tem que decidir com base na equidade significa quase nada, não nos ajuda em praticamente nada. E aí vem aqui a parte que chega a ser até engraçado, né? Que o CTN vai lá, artigo 108 do CTN, e diz o seguinte: olha, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo. É mais ou menos o seguinte, né? O contribuinte, às vezes, ele força a barra. Daí ele vai lá perante o juiz e vai dizer: olha, senhor juiz, pelo amor de Deus, esse tributo é muito injusto. É muito injusta a tributação no Brasil e, portanto, eu quero ser liberado do pagamento. Ora, isso daí é um choro que chega a ser até engraçado se não fosse, por vezes, invocado até. Contribuintes invocam isso em suas petições no foro. Agora, não tem fundamento nenhum, né? O CTN diz, olha, tu não pode usar a equidade para afastar o pagamento do tributo. Se ele é devido, ele é devido. Tá lá na lei, não é inconstitucional, ele é devido. Então, a equidade não serve para porcaria nenhuma. Então, antes que vocês pensem, poxa, professor, então para que serviu essa aula? A gente leu até aqui e concluiu que o CTN não nos ajuda em nada. Então, como interpretar no direito tributário? Então, o direito tributário, ao contrário do que vocês podem imaginar, o direito tributário ele é até mais simples do que se imagina. Por quê? Porque ele não dá conceitos, ele não explica, ele não define exatamente o que são as coisas. Aonde que a gente vai descobrir como é que eu interpreto as coisas? Então, isso está escrito aqui, ó. Os princípios gerais do direito privado utilizam-se para a pesquisa e definição do alcance dos seus institutos, conceito e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, assim, fiquem com essa primeira parte que é assim que eu quero dar ênfase. O que o CTN está dizendo? Olha, quando você vai lá interpretar a tributação da sucessão, onde é que eu sei o que é sucessão? Onde é que está escrito que é sucessão no Código Civil? Quando é que eu descubro o que é morte? O que é a abertura da sucessão? Direito civil. Onde é que está escrito o que é casamento? Código Civil. Como é que eu descubro o que é um contrato? Código Civil. Então, esses institutos do direito privado, eles não são definidos pelo direito tributário, eles são definidos pelo direito privado. E não compete ao direito tributário definir o que é contrato, casamento, morte, sucessão, o que é doação, o que é locação, o que é prestação de serviço. Esses conceitos eles têm uma definição própria no ramo pelos quais eles foram criados. E aí vem aqui a parte importante, que vocês devem gravar e levar da aula de hoje. Esse artigo aqui é muito importante. A lei tributária, então, quando nós estivermos falando assim, o Congresso legislou sobre uma matéria, ele está lá querendo tributar uma coisa. E aí ele legislou, é uma lei tributária, ok? O que o CTN está dizendo? Quando o legislador ele vai definir o alcance de um tributo, ele vai definir sobre o que incide, ele não pode alterar o conceito dos institutos, conceitos e formas do direito privado utilizados expresso ou explicitamente pela Constituição. Então vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Eu quero ver se eu consigo deixar isso bem claro. Então,
estou aqui com a minha pirâmide de Kelsen, hoje ela me acompanhou bastante, eu vou trazer para cá, tá? Então, aqui está a pirâmide de Kelsen, ok? Então, imagina o seguinte. Lá no ordenamento jurídico, pré-88, então, antes de 88, tá? Imagine o seguinte. Nós estamos voltando no tempo, indo para antes de 1988. Então, ordem jurídica pré-1988, ou seja, antes da nossa Constituição. Então, está aqui a ordem jurídica antes de 88, e a gente tinha aqui na ordem jurídica antes de 88 o conceito de tá lá na ordem jurídica o que é contrato, tá lá na ordem jurídica o que é casamento, o que é salário, tá lá na CLT, né? Então, essas palavrinhas, elas tinham um conceito antes de 88, tá certo? Aí, o que aconteceu? Essas palavrinhas, lá na Constituição de pré-88, elas tinham um sentido, elas tinham uma noção no seu ordenamento jurídico, no seu ramo, no qual elas foram inspiradas, tá? Então, aí a gente vai pegar aqui essas palavrinhas e elas vão pegar aqui como se fosse um elevador, tá? Imagina que ela pegou um elevador lá e elas foram utilizadas pelo Constituinte e o Constituinte deu um sentido para... Vamos lá. Show. Aí imagina aqui, isso aqui é a Constituição de 88. Então a Constituição de 88, ela pegou emprestado lá do ordenamento anterior, que tinha um sentido, a expressão salário, está lá na Constituição, tem a expressão salário. Tem lá a expressão contrato, ela tem lá a expressão casamento, tem lá a expressão prestação de serviço. Então, esses conceitos, eles tinham uma noção anteriormente. A Constituição de 88 pegou eles, o sentido que eles tinham, e disse, olha, eu vou tributar a folha de salários, eu vou tributar o contrato de compra e venda. Então, eu tenho lá a tributação do compra e venda de imóvel. Eu vou definir que tem um regime de tributação no casamento. Eu vou tributar a sucessão. Mas o que é sucessão? O direito civil disse. Eu vou tributar a prestação de serviço. Mas o que é prestação de serviço? O Código Civil dizia o que é um contrato de prestação de serviço. E aí, o que o CTN nos diz? Quando o legislador, então aqui, depois de 88, então aqui, o legislador, ele for utilizar a palavra salário, ele for utilizar a palavra compra e venda, ele for utilizar a palavra sucessão, prestação de serviço, da onde que ele tem que guardar referência?
tem que guardar referência, ele tem que guardar identidade com o sentido que tinha antes de 88, porque o Constituinte pressupôs que tinham aquela noção. E o legislador ele não pode pegar e fazer um puxadinho, dizer que é diferente, que vai tributar. Não, eu estou tributando a compra e venda, mas na verdade pode ser qualquer coisa. Locação, leasing, arrendamento, qualquer coisa. É tudo parecido com compra e venda. Não! Não é parecido. E se é parecido, não é igual. E se é parecido, não pode analogia. A gente acabou de ver. Então, isso daqui é fundamental para entender, meus amigos. E aí eu termino a aula de hoje com um exemplo. Vou tentar aqui, com um exemplo, ilustrar para vocês como é que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Tributação de locação Vamos lá. A discussão é a seguinte, meus amigos. O artigo 156, inciso 3 da Constituição, diz que compete aos municípios tributar a prestação de serviço de qualquer natureza. Tá? É isso que está escrito na Constituição. Caso concreto. Imagina que isso já caiu na prova da OAB, já caiu em algumas questões. Seu cliente possui uma locadora de automóveis. Município de Abaeté. Não sei porque a OAB sempre coloca município de Abaeté. Lavrou auto de lançamento exigindo o ISSQN na condição de advogado, como você orientaria seu cliente? Então, como é que vocês resolveriam esse problema? A Constituição diz: o município pode tributar prestação de serviço, certo? Aí, no caso concreto, o cliente ele tem uma locadora de automóveis. Ok? A pergunta é: município pode tributar a locação? Locação, contrato de locação é igual contrato de locação é igual ao contrato de prestação de serviço? O que vocês acham? Esse caso aqui é um leading case, é um paradigma que o Supremo Tribunal Federal julgou e ele aplicou exatamente esse raciocínio que a gente acabou de aprender aqui, que é a forma correta de interpretar. Tá? E aí, súmula vinculante olha só o que disse o Supremo. Então, aqui estão as referências. O Supremo decidiu que é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre operações de locação de bens móveis. Por que ele decidiu que é inconstitucional?
foi uma invenção, tirou da cartola essa ideia? Não. É simplesmente aplicando esse raciocínio que a gente acabou de verificar aqui. Qual foi a parte que você não entendeu, Nathalie? Eu só fui ver a tua mensagem agora, não sei em que parte que não ficou claro. Ah, tá. Tô entendendo. Então, aqui a súmula vinculante. Então, está trazendo, de tanto julgar essa matéria, de tantos municípios cobrarem esse tributo, o STF pegou e disse, não, tá, eu vou sumular isso aqui porque eu não estou aguentando mais julgar tantas vezes a mesma coisa. Então, ele foi lá e decidiu, isso é em 2010, né? É uma decisão já meio antiguinha, mas o STF volta e meia, ou a OAB volta e meia pergunta, questiona isso aqui, para que vocês tenham presente essa noção, tá? Então, o que é importante gravar aqui e ficar claro, assim, ficar bem marcado para vocês? A forma de interpretar no direito tributário deve observar o artigo 109 e o artigo 110 do CTN. Em outras palavras, aqueles conceitos, aqueles institutos, aquelas noções que são oriundas de um outro ramo. O que é salário, pessoal? O que é salário? Salário é uma definição da CLT. Pode, na hora de tributar, o legislador dizer que salário pode ser qualquer coisa? Não, não pode. É a CLT que define o que é uma relação de emprego. Se não é relação de emprego, o que a pessoa recebe não é salário. E se não é salário, não vai ser tributado como salário. Então, isso é extremamente importante entender isso, porque passa por essa compreensão e aí a gente vai entender os julgados do Supremo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tá claro, gente? Bom, então eu estou encerrando por aqui a aula de hoje. Vou deixar aqui parar de gravar aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a avaliação, melhor, não vou parar aqui porque eu vou só pelo livro, tá? Manda lá o e-mail que eu te envio ainda amanhã. Então, assim, nós estamos aqui, estamos em 4 pessoas, uma turma que eu acho que tem 18. Então, boa parte dos alunos não está assistindo a aula sequer por vídeo, né? Não está comparecendo. Então, é bem importante eu registrar aqui, vai ficar gravado, tá vai ficar na plataforma Moodle, que, assim, me surpreende a avaliação, não sei se ficou claro para todos aqui, mas eu me refiro muito mais aos que não estão aqui e que esses me preocupam do que vocês, tá? Eu imagino que tenha ficado claro, cada dia da semana tem uma atividade, cada atividade tem um ponto, e a atividade no final do processo avaliativo do grau, ela complementa essa pontuação. Então, nós tínhamos lá 8 pontos de atividades de trabalhos, 2 pontos da avaliação, tá? Então, é assim que foi computada a nota, e aí vocês vão conseguir entender a nota que foi atribuída lá. Mas me surpreende, assim, que tem muita gente que não fez as atividades, não realizou, e aí depois isso me preocupa lá na frente, né? E as alternativas, assim, as dificuldades eu compreendo, mas a gente precisa solucionar antes. E eu disse lá no início do semestre que no grau C
não tem como recuperar a nota, não tem. Tem que fazer a avaliação do grau C. Tá? Então, eu peço atenção, a gente vai seguir na mesma metodologia de avaliação para o grau B. Cada semana tem uma atividade, vocês têm a semana inteira para realizar essa atividade, e aí vocês postam no Moodle. Tá? E aí depois a gente tem uma avaliação no final do semestre, na data designada para o grau B. Ok? Então, a gente vai seguir com o mesmo processo de avaliação. Espero que, se alguém não tiver entendido, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, expresse nos nossos encontros, mande um e-mail, entre no fórum lá, no chat do Moodle e coloque para mim, porque eu sou super compreensivo, eu entendo qualquer dificuldade que for apresentada antes. Só, professor, estou com algum problema, estou com dificuldade, quer falar em pessoa, em particular, a gente fala em particular, mas assim, o que mais me preocupa assim, é com a baixa assiduidade, o desinteresse que fica claro assim, de alguns colegas. Então, atentem para isso. As notas até já foram postadas, Cassiano, mas eu vou conferir ali para ver se daqui a pouco eu não liberei. Tá? Às vezes acabo esquecendo de liberar as notas e elas não aparecem no sistema. Eu vou voltar ali, vou verificar, e se não aparecer, pode me mandar uma mensagem também que eu tento informar, tá bem? Bom, gente, alguma dúvida? As atividades, cada semana computou um ponto, totalizando 8, e a prova teve peso 2. E aí vocês vão ter lá no sistema uma única nota, Nathalie. Só tem uma nota, o grau A só tem uma nota, que é o somatório dos trabalhos e a prova. Ok? Tá, maravilha. Então, alguma dúvida vocês gostariam de esclarecer sobre o grau A, sobre o grau B? Exatamente. E não só, não só fazer, Cassiano, porque efetivamente garante a nota, né? Você já vai para a prova descansado, não tem o peso de ter que acertar as questões da prova, mas também porque é uma forma de fixar o conteúdo da semana. E cada semana tem lá um exercício que diz respeito àquilo que a gente viu na aula, né? Para aprofundar, para discutir. Isso é super importante. Prof, a realização dos trabalhos já Jesse, é automático. eu não sei por que eu não estou ouvindo aqui, não está saindo o som na caixa de som aqui da sala de aula. Se puder escrever, eu leio a tua pergunta e respondo aqui. Isso. Cada trabalho entregue computa automaticamente um ponto, independentemente de acerto ou erro. Então, fez o trabalho, um ponto. Sim, Nathalie, lá no Moodle eu fiz a avaliação apenas da prova, né? Então, para quem errou, eu apontei a questão que foi errada, e o que diz o gabarito, e aí você tem a nota 100% sobre 2. 100% sobre 2, mas o peso é 2. Estava... vamos ver aqui, Jesse. Posso ter errado, sim. Na hora de passar para o sistema, posso ter me equivocado. Vamos ver aqui. Aqui mudo.
Esse som chato aqui, ele aparece no microfone, mas a voz de vocês não. E aqui. Esse... É a tarefa da igualdade, o tópico 6, que aparece como não realizada, Jess. Você não enviou ali. Eu até fiz um comentário que está ali como não entregue. É essa atividade que não foi entregue, por isso que foi descontado um ponto. Vamos lá, Nathalie. A Nathalie, aqui pelo sistema, tens... não, a Nathalie realizou todas as atividades, de modo que deveria constar aqui a nota integral. No sistema está errado a tua nota, Nathalie? Não, Nathalie, você não está olhando no lugar correto. A sua nota está no sistema no Minho Unicinos. Você olhou lá a sua nota no Minho Unicinos? Eu postei correto. Não, não. O Moodle é só para computar a atividade se ela foi realizada ou não. A sua nota tá correta no sistema, acabei de conferir. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então, encerrando.